Ele tem muita dificuldade financeira. Então, ele quer desbloquear a parte do dinheiro. Porque ele falou, Thaís, eu até ganho dinheiro, mas não fica pra mim esse dinheiro. O que acontece? Eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu sou super responsável, mas na hora que eu vou guardar esse dinheiro, alguma coisa acontece pro dinheiro sumir, né? Então, tem gente que, às vezes, alguém da família fica doente, a casa quebra alguma coisa, o carro geralmente quebra quando tem essa energia, por quê? Tudo é frequência, tudo é energia no nosso campo. Então, se a gente fez um voto de pobreza, por exemplo, em alguma vida, tá lá aqui no nosso campo energético. Então, o que quer dizer isso? Que quando o voto está no campo, o que o seu campo fala? O que ele emana para o universo? Não quero, não preciso, eu fiz um voto de pobreza, o dinheiro para mim não é bom, o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado. Né? Então, quando o dinheiro chega, o seu campo não está preparado para receber esse dinheiro. Então, alguma coisa acontece para desviar essa energia do dinheiro para alguma outra coisa, né? Como eu falei, com um carro quebrado, uma casa, enfim. Então, é importante a gente entender isso. Ou, às vezes, a pessoa passou algo muito complicado em outra vida, tinha muito dinheiro e perdeu, e aconteceram coisas não muito legais, que ela causou um trauma, um medo, e quando ela vai ganhar aquele dinheiro, ela mesma inconscientemente se bloqueia, tá? Então, é só pra vocês entenderem. Bom, eu perguntei pra egrégora que tinha que puxar alguém na linha de relacionamento desse meu cliente, e eles disseram que não, isso tá no campo energético do cliente. Então, a gente vai tratar só o campo dele. E perguntei pra egrégora que tipo de aspectos tem no campo energético do cliente que a gente tem que tratar. E a egrégora trouxe. Tem 2 obsessores que atrapalham o meu cliente. O obsessor é diferente de parceiro de afinidade. O obsessor, ele vem atrás da gente com algum motivo de raiva, algo que a gente fez em outra vida, para fazer a gente não dar certo aqui nessa vida, para fazer a gente sofrer, com ódio, né, com rancor. Então, pode ser que em alguma vida, essa pessoa, a gente fez muitas coisas que a gente não tem noção, então pode ser que em alguma vida nós fizemos alguma coisa para alguma pessoa sem querer, sem achar que ia acabar com a vida da pessoa, mas que quando aconteceu aquele fato, a pessoa ficou sem dinheiro e de repente sustentava a família inteira e a família inteira também ficou, né, prejudicada. Então, por conta daquela pessoa, a minha vida e a minha família desmoronou. Então, o que ele faz? Ele vem atrás dessa pessoa em todas as reencarnações. Isso aí é um obsessor, né? Então, às vezes a gente faz coisas que sabe que tá fazendo e às vezes não. E aí a gente acumula obsessores nessa vida e em todas as outras vidas que a gente já passou. E o parceiro de afinidade é uma entidade que tem afinidade com o que você pensa sobre dinheiro. Então, por exemplo, tem lá um portal aberto onde você mora. E aí essa entidade passa por esse portal. E você está reclamando de dinheiro. Porque o dinheiro não para comigo, e que aquela reclamação, aquela entidade, ela olha para você e fala, gostei dessa reclamação. E eu vou me alimentar dessa energia negativa que está emanando do campo energético dele. Então, é um parceiro de afinidade. Ele tem afinidade com as suas reclamações e com os seus pensamentos negativos, tá? Bom, aqui no caso ele tinha 2 obsessores e 4 parceiros de afinidade. Experiências genéticas, ele tinha 2. O que tem a ver experiência genética? Geralmente a gente está falando de chips implantes. Então, os espíritos negativos, eles colocam na gente, nosso campo etérico, como se fossem umas massinhas, sabe aquelas slimes, aqui no nosso campo, e começa a fazer a gente virar uma marionete, vamos dizer assim. Então, eles falam, bom, você tem que ter raiva agora, você tem que ter pensamento negativo. Eles influenciam nas nossas decisões, muitas vezes. São vários tipos, né? Eles são bem tecnológicos, gente. Então, aqui tem tecnologia, lá é muito, muito mais avançada. Então, são vários tipos de interferências negativas que eles fazem para que a gente não desenvolva, que a gente não consiga prosperar de verdade, tá? Então, são chips implantes. Votos, por exemplo, voto de pobreza, voto de castidade, voto de adoração a um guru, né? Então, nesse caso de prosperidade, geralmente as pessoas fazem esse voto de pobreza. Geralmente passaram por trabalharam na igreja, e lá na igreja tem algumas regras. Então, se você trabalhar aqui, você tem que fazer voto de pobreza. E esse voto de pobreza fica no nosso campo energético. E quando a gente faz voto de pobreza, a gente também tira muitas vezes a nossa prosperidade, né? Acha que dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Então a gente tem muitas crenças limitantes, então a gente tem que entender o que tem dentro desse voto, se tem crenças ou não. Também tem contratos, pactos. Contratos e pactos são basicamente a mesma coisa. A diferença do pacto, que é um contrato assinado com sangue. E quando a gente assina com sangue, a energia do sangue é muito forte, né? Então, quando a gente assina com sangue, geralmente a gente faz um pacto de venda de alma, por exemplo. E aí isso fica no nosso campo energético, fica lá na zona umbralina, e a gente tem que tirar esses pactos, né? Desencapsular isso pra gente ficar sem essa sujeira energética no nosso campo, tá? E
pragas ou maldições que a gente emana, né, sem querer, muitas vezes, do nosso campo energético, magismos que fizeram pra gente e que nós também encomendamos para fazer para outras pessoas. Porque naquelas outras vidas, magismo, mexer com energia era normal. Então, às vezes, a gente fazia ou encomendava, né? Até hoje tem muito, mas a gente não tem noção o que a gente fez em outras vidas. Então, fica tudo isso como sujeira energética no nosso campo, tá? E a egrégora pediu 27 dias de tratamento nessa primeira fase. Então, o meu cliente vai esperar 27 dias, depois desses 27 dias, eu vou refazer a terapia. Nesse tempo de espera, quer dizer o quê? A egrégora está tratando o campo energético dele, tá? Então, é o tempo que a egrégora pediu para tratar o campo, para limpar todos os aspectos aqui. Né? E aí eu pergunto para a egrégora se tem algum fractal que a gente tem que tratar também, junto com os aspectos. E aqui, no caso do meu cliente, sim, tiveram 5 fractais que a gente está tratando. Um é um fractal de relacionamentos. Então tem alguma coisa que aconteceu em alguma vida que tem a ver com relacionamento, ou de empresa, ou relacionamento conjugal, alguma coisa, algum trauma que aconteceu nesse foco aqui, que tem a ver com o fractal que está emergindo aqui, está reverberando no campo energético da pessoa. Também tem a ver com familiares. Tem a ver com ódio, tem a ver com a parte afetiva e tem a ver com a parte profissional. Então a egrégora me traz os fractais que estão reverberando no campo da pessoa para limpar isso no campo dela, para que ela fique sem essa sujeira energética e tome ação. Eu sempre falo, gente, a egrégora vai limpar o campo da pessoa, para ela ficar sem essa sujeira energética, mas a pessoa tem que tomar ação. Né? A nossa vida, a gente tem que tomar ação, a gente tem que entender que a gente tem que se movimentar. Se a gente não se movimenta, não vai acontecer o que a gente quer. A limpeza vai acontecer, mas se você não se movimenta, nada vai acontecer tão rápido na tua vida. Então a gente tem que ter essa consciência também, tá? Como tudo é energia, tudo é frequência, tá tudo interligado, a gente tem que entender que a gente tem que pedir, a gente tem que estar limpo, mas a gente tem que começar a enxergar coisas, às vezes, diferente, a gente tem que ter atitudes diferentes, porque muitas vezes a pessoa fica esperando acontecer as coisas e não é assim que funciona. Então, a egrégora é como se ela desse um empurrão na gente e falar, agora vai, agora você tá limpo, você pode entender o processo que tá acontecendo na tua vida e pode, às vezes, descobrir coisas que você não enxergava antes, tá? Esse é o intuito da terapia, é o limpar para você agir. Tá? Mesmo porque é dentro da gente que tem a mudança, né? A mudança de dentro para fora, eu sempre falo isso. E o que veio de história para esse meu cliente? Em uma de suas vidas, foi casado com um milionário, mas era muito triste, pois ele traía muito essa cliente, né? Então ela tinha muita tristeza. Um dia foi tirar a satisfação das traições e ele disse que se ela pensasse em deixá-lo, ele a tiraria da herança. Então ela também não queria ficar sem o dinheiro. Ela ficou com medo, mas teve que aguentar a traição dentro da própria casa. Um dia, se apaixonou por um homem que não tinha dinheiro, mas era muito gentil com ela. Ela tinha tudo, menos o amor, né? A gentileza de um outro homem. E decidiu matar o seu marido para ficar com a herança e usufruir com este novo homem. Ela estava tão desesperada, olha as coisas que a gente faz em outras vidas. Ela estava tão desesperada que ela falou assim, bom, a única saída que eu tenho é tirar ele do jogo. Né, e tirar ele do jogo é ceifar a vida dele. Então, ela fez essa decisão. Ela finalmente tomou coragem e, né, tirou a vida do marido, dizendo para ele que tudo aquilo agora que ele dizia que era dele, ela iria usufruir junto com essa nova pessoa na vida dela. Neste momento, criou um karma e ele vem a perseguindo por reencarnações para ela pagar o que fez. Ah lá, lembra que tem aqui obsessores? Por quê? A gente faz coisas que às vezes a gente não pensa direito, né? Tirar a vida de uma pessoa é muito grave, mas naquela ocasião, e dependendo da época que ela viveu, né, era até uma coisa que acontecia muito. Então ela falou, bom, o único jeito de tirar ele da minha frente, o que é ceifar a vida do meu marido. Então ela fez isso, e antes de, né, tirar a vida dele, o que ela fez? Ela falou, agora eu vou usufruir tudo isso aqui que você me fez, né, passar, eu vou usufruir com outra pessoa. Aí cria um karma. Karma, o que é? É tudo aquilo que é negativo no seu campo energético. E além de criar um karma, ela também adquiriu o quê? Obsessor. Então, nessa época que aconteceu tudo isso, claro, quando a pessoa passou de outra dimensão para outra dimensão, o que ele pensa? Ah, ela fez isso comigo, então eu vou perseguir ela por várias reencarnações e ela nunca mais vai ser feliz com ninguém, muito menos com dinheiro. Então, é o que está acontecendo com ela aqui. Então, tudo que ela vai fazer, tudo que ela monta de negócio novo, tudo no comecinho dá certo, mas depois tudo desmorona. Tudo desmorona. Às vezes ela vai ganhar um dinheiro, acontece alguma coisa e não fica o dinheiro no campo dela. Porque, além dela ter feito tudo isso, a egrégora trouxe uma história para entender onde tudo se originou, tá? Ela fez outras coisas também. Mas ela entendeu isso e falou, bom, isso faz muito sentido para mim. Porque toda vez que eu tô ligada com dinheiro, toda vez que vai dar muito certo, acontece alguma coisa
que desmorona tudo que eu construí. Então, a gente está tratando essa minha cliente para que os obsessores, que não é só o marido, são outros que ela fez coisas em outras vidas também, entendam que todo mundo erra. Os obsessores já foram seres humanos. Então, eles também fizeram coisa errada. Então, claro que o marido fez coisa errada com ela naquela época. O que a egrégora faz? É uma terapia de apometria. Então, eles vão conversar com esses obsessores. Eles vão conversar, falar, olha, essa vida você está prejudicando, né, aqui o meu cliente. Mas na outra, você também prejudicou o meu cliente. Ela te prejudicou, mas você também prejudicou. Então eles tentam conversar para a pessoa ter, né, para a entidade ter consciência do que está fazendo. Não é simplesmente pegar e falar, volta lá para o umbral e fica longe de mim. Não, é diferente. Ele também foi um ser humano e também está sentindo as dores, então ele tem que entender que todo mundo erra e que a gente está aqui para aprender. E que ele precisa continuar lá na outra dimensão para ele reencarnar, para ele estudar, para ele trabalhar. E é assim que a gente tem que convencer as pessoas. Não é empurrar e falar, volta para o umbral, que aqui não tem vez, né? Não, a gente tem que fazer a cura energética, tanto nas pessoas aqui da Terra, nessa dimensão, quanto em outras dimensões. Esse é o intuito da terapia e da egrégora, né? Então, é uma história para vocês pensarem muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas por que nada dá certo na minha vida? Às vezes é algo que você fez em outra vida e que tem um obsessor fazendo não dar certo. Às vezes você precisa de uma ajuda. Às vezes você pode pedir perdão. A gente, na hora que a gente vai dormir, muitas pessoas, né, fazem orações e peça perdão. Faz o Ho'oponopono, tem várias técnicas, né? Mas às vezes a gente precisa mesmo ajuda da espiritualidade e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí a espiritualidade tem esse papel de ajudar a ajustar o campo, tanto o nosso aqui, quanto de outras entidades que estão em outra dimensão. Então, é uma história interessante para todo mundo refletir. E eu deixo aqui a frase que eu sempre falo: ouça sua alma e mude sua vida.